Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos nos colocar em pé nesse momento. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, por essa noite tão abençoada, essa chuva que rega a terra, que refresca, e nós reconhecemos que é a bondade do Senhor. Passamos por um período bastante de temperatura alta, quente, mas o Senhor agora manda uma chuva abençoada para refrescar. Vamos orar nesse momento, então. Pai, nós queremos orar a Ti e oramos no nome de Jesus. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, que nós sabemos, Pai, que em todo tempo Ele se manifesta nas nossas vidas. Senhor, nós somos agradecidos ao Senhor pelo dom da vida, somos agradecidos ao Senhor pela saúde, somos agradecidos ao Senhor pela nossa família, pelos nossos filhos. Nós somos gratos ao Senhor por esta congregação, por cada irmão que o Senhor tem colocado para que possamos caminhar juntos. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela Tua fidelidade. Nós sabemos que a Tua boa mão sempre está sobre as nossas vidas. Pai, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos dá o livramento. Pai, nós reconhecemos, meu Deus, que sem Ti nós nada somos, que sem Ti nós nada podemos fazer, mas nós reconhecemos também a nossa dependência de Ti. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nós nada somos, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, Pai, pelo Calvário, pela cruz. Muito obrigado, Pai, porque todos os dias a Tua misericórdia ela se manifesta, Pai, sobre as nossas vidas. E muito obrigado, Pai. Já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. E nós agradecemos no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém. Eles, aproveitando que nós estamos em pé, nós vamos estar lendo um texto bíblico, Vamos estar lendo um texto das Escrituras Sagradas. Vamos estar lendo aqui no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, é o capítulo de número 7. Nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo de número 1. João 17, a partir do versículo de número 1, Nós vamos estar lendo aqui a oração sacerdotal de Jesus, ou a oração intercessória de Jesus ali, pelos seus discípulos. Amém? Então, João, capítulo 17, a partir do versículo de número 1. Diz a palavra de Deus: tendo Jesus falado estas coisas, ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim, como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem em que todas as coisas que tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Amém, queridos? Glória a Deus
podeis assentar. Então, essa aqui é a oração de Jesus intercedendo pelos seus discípulos, né? E Jesus está junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós, né? Ele é o quê? Ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesse momento nós vamos estar convidando a equipe de louvor, e vamos, junto com a equipe de louvor, estar glorificando e exaltando o nome do Senhor, né, com as nossas vozes, com os nossos corações, agradecidos ao Pai, porque Ele enviou Jesus. Amém? Pai, Senhor, irmãos, vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 535. 535. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste.
de número 89. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padeceu na cruz pra me libertar, a sua paixão e morte.
Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos colocar em pé mais uma vez, nós vamos estar orando e nós vamos estar orando nesse momento pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, seja em que aspecto for, algumas famílias com pessoas enfermas, outras famílias com pessoas que precisam ter um encontro com Jesus, outras famílias que precisam de restauração na comunhão familiar, nos relacionamentos, e nós sabemos que aquilo que nós não podemos fazer, nós não podemos alcançar dentro das nossas impossibilidades, nós cremos que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E quando oramos, oramos confiados, não nos nossos méritos, mas confiados na misericórdia de Deus. E nós vamos orar nesse momento, orar para que o Senhor esteja alcançando todas as famílias, porque as famílias, elas são benditas em Cristo Jesus. Nós vamos estar orando nesse momento, orando por aqueles que estão aqui, pelas famílias que estão aqui nesta noite, orando também pela família, pela sua família também, que o Senhor esteja estendendo as mãos sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Amém? Então vamos orar então nesse momento. Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor, nós estamos. Pai, nós queremos orar no nome de Jesus, porque nós cremos nas tuas misericórdias, nós cremos na tua bondade, Senhor. E nós oramos, Pai, porque sabemos que tem famílias que estão precisando do milagre do Senhor, famílias que precisam, que necessitam ser alcançadas. Pai, nós oramos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode mudar a história de uma vida, de uma família. Nós sabemos que Tu és Deus que restaura. Nós cremos que Tu és o Deus da restauração. Pai, nós cremos também que o Senhor é poderoso para curar as enfermidades também. Pai, sejam as enfermidades físicas, sejam as enfermidades da alma, Pai, sejam as enfermidades nos relacionamentos. O Senhor, meu Deus, pode dar sabedoria, Pai, nos relacionamentos. E nós oramos nesta noite, porque nós confiamos, Pai, não na nossa oração, mas em Ti, que ouve as orações, aquele que estende a tua mão poderosa, Pai, para socorrer, Pai, para mudar a história de muitas famílias. E nós oramos neste momento, Pai, no nome de Jesus, e queremos Te agradecer, Pai, também no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Nós já vamos estar, nesta noite, hoje nós vamos estar celebrando, a Santa Ceia do Senhor, e nós vamos, antes de estar ministrando a Santa Ceia, nós vamos estar compartilhando, com a igreja uma mensagem da palavra de Deus. No domingo passado nós não estivemos aqui, estivemos em uma outra igreja de um pastor amigo que nos convidou, estivemos ali ministrando no evento de família, mas hoje nós estamos aqui, retornamos, glória a Deus, para pregar a palavra, para ministrar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Assentado mesmo, como estamos, pode ficar sentadinho. Eu vou estar lendo apenas um versículo bíblico, e nesse versículo bíblico nós vamos estar extraindo, algumas aplicações, extraindo algumas lições para as nossas vidas, porque a pregação da palavra de Deus expositiva, ela tem essa finalidade, a finalidade de gerar no nosso coração fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, E nós sabemos que quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais fé é gerada no nosso coração. E nós precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam dele, devem crer que ele existe, que ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. É assim que a palavra nos ensina. Amém, queridos? O versículo que nós vamos estar lendo nesta noite se encontra no Evangelho também de João, que foi a leitura oficial dessa noite, Mas nós vamos estar lendo nesse momento no capítulo de número 13, João,
o capítulo de número 13, o versículo, é o versículo de número 1. Nós vamos estar lendo apenas esse versículo de número 1 no capítulo de número 13. Amém? Glória a Deus, todos acharam? Vamos estar lendo aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Repitam comigo, amou-os até o fim. Mais uma vez, amou-os. Amém, queridos? E nessa mensagem dessa noite, nós vamos estar trazendo algo, né, desse amor de Deus, né? Jesus ali demonstrando mais uma vez o seu amor por aqueles, né, os seus discípulos. E ali Jesus, até no último momento ali, né, quando nós lemos esse texto bíblico, Jesus estava a algumas horas da crucificação. Jesus sabia que já era chegada a sua hora, o seu momento, né? Ele veio ao mundo como Cordeiro de Deus para ser imolado, para ser sacrificado em favor, né, da humanidade, para resgate de mundo, de todos aqueles que creem. Então Jesus estava já ali nas últimas horas, e ele sabia. Jesus em nenhum momento, queridos, ele foi pego, né, desprevenido, foi surpresa para ele. Não, ele sabia exatamente, né, tudo que iria acontecer e o momento que isso iria acontecer. Amém? E a Bíblia está, no texto que nós lemos aqui, né, vai dizer que Jesus amou ali os seus discípulos. E amou de que forma? Amou-os até o fim. Em nenhum momento Jesus desistiu de amá-los. Amém, queridos? Vamos estar falando aqui alguma coisa rapidamente acerca do Evangelho de João. Nós sabemos que João é conhecido também como o discípulo amado, como o apóstolo do amor, né? Ou aquele discípulo a quem Jesus amava. Nós sabemos disso, nós sabemos que João, ele era irmão de Tiago, tinha um irmão chamado Tiago, irmão de João. Eles eram filhos de Zebedeu, né? Também Jesus uma vez os chamou de os filhos do trovão, como Boanerges, né? Assim Jesus chamou. Então, queridos, João era um daqueles discípulos mais próximos de Jesus. Sempre nós vamos ver, né, em vários eventos, em vários episódios, né, que nós vamos estar ali, vem o relato bíblico, né, que estava Pedro, Tiago e João, né? Sempre nós vamos ver que Tiago e João estavam sempre presentes. João era aquele que, em determinado momento ali, ele se recosta, sabe, ali no peito de Jesus. Olha só que privilégio de João. Então, ele tinha essa proximidade, né? Então, queridos, nós sabemos que o Evangelho de João, dentre os 4 evangelhos, ele foi o último evangelho a ser escrito. Ele foi escrito ali por volta do ano 80, do ano 90, da era cristã. Sabemos que o primeiro evangelho, dentre os 4 evangelhos, o primeiro a ser escrito foi o evangelho de Marcos, né? Marcos, ele era discípulo de Pedro. Marcos não fazia parte ali do colégio dos discípulos, dos 12, não. Né? E como sabemos também que Lucas também, né, não fazia parte também, mas ele depois faz uma pesquisa, né, busca os relatos e escreve o evangelho. Mateus e João não, eles eram discípulos. Eles faziam parte daquele grupo dos 12 discípulos. Tanto Mateus, que era judeu, né, era um publicano, como também João. João também era judeu, só que era um pescador, né? E nós vamos ver, queridos, que João já vai escrever o seu evangelho já no final da sua vida, com uma idade bastante avançada, né? Foi o único, segundo os historiadores dizem, foi o único dos discípulos que morreu de morte natural. Os demais foram ali martirizados. Então, João vai escrever esse evangelho no ano 80, 90, já com conhecimento, né, assim que se entende, os estudiosos, os teólogos, os historiadores, já tendo conhecimento dos 3 evangelhos que já haviam sido escritos, chamado evangelho sinótico, ou seja, de uma ótica, de uma visão. Então, os evangelhos sinóticos
Mateus, Marcos e Lucas, né, já tinham sido escritos. João tinha conhecimento desses relatos, né? E ele escreve agora o Evangelho segundo João. Ele vai escrever, né? E ele vai escrever, queridos, não para criar alguma controvérsia ou polêmica, não. Né? Ele era ali testemunha ocular dos fatos. E quando ele escreve esse Evangelho, ele está confirmando aquilo que os outros tinham escrito. Olha que bênção! Né? Então está ali, João vai escrever. E ele vai escrever, ele vai dizer no próprio livro de João, no próprio Evangelho de João, né, ele vai dizer que ele faz um relato de alguns dos milagres de Jesus, de alguns dos sinais de Jesus. Ele fala que se fosse escrever todos os milagres, todos os sinais que Jesus fez, ele vai dizer, olha, seriam tantos livros que nem sei se caberia no mundo todo. Ele usa uma expressão parecida, né? Ou seja, Jesus fez muitos outros milagres que não foram registrados. Mas esses aqui, eles foram registrados com um objetivo, com uma finalidade, qual seja, olha, ele falou, eu escrevi, eu relatei, né, esses milagres, ele vai dizer ali quais são, né, para que ao ler vocês creiam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha só, queridos, ele vai dizer que ao nós entendermos que Jesus é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Filho de Deus, isso traz vida. E que forma? Vida eterna. Ele está falando de salvação, porque não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra maneira de se chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. E João vai trazer, sabe, esse testemunho, né? O Evangelho segundo João é um relato, né, de quem esteve ali, de quem caminhou com Jesus, de quem viu os milagres, participou daqueles milagres, esteve ali, queridos. Então ele diz, olha, não tem dúvidas, não há dúvida alguma que Jesus é o Cristo. Não há nenhuma dúvida que Jesus é o Messias esperado por Israel. Não há nenhuma dúvida que Jesus veio, né, ele é a luz do mundo, ele veio para trazer salvação. Então João está dizendo isso, e isso é maravilhoso, queridos, porque essa escritura, né, do Antigo e do Novo Testamento, né, são mais de 2000 anos, né, ou aproximadamente 2000 anos que foram escritas essas sagradas letras, e esse Evangelho até hoje, ele é poderoso para transformar vidas. Ele é poderoso para mudar ao interior, a essência do ser humano, sabe? As filosofias e outras, sabe? Ou religiões podem até tentar, sabe, mudar o homem, mas são apenas, vamos dizer assim, uma maquiagem, porque transformação verdadeira, ela só ocorre quando o Evangelho entra no coração do homem, e é poder de Deus para transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Só existe mudança verdadeira quando Deus opera o milagre da salvação, porque a salvação é um milagre operado pelo Espírito Santo de Deus, quando se ouve o Evangelho. Amém? E João, ele vai relatar, ele vai dizer, olha, ele vai, ao lermos o Evangelho de João, nós vamos encontrar, né, 7 sinais, né, 7 milagres daquilo que Jesus fez. E ele vai relatar, sabe, vai enumerar esses milagres, como nós dissemos, né? Olha, esses milagres, eles são suficientes para que vocês creiam que Jesus, ele é o Salvador do mundo. Amém, queridos? E ele vai trazer no Evangelho de João, né, o primeiro milagre que Jesus fez, Jesus operou em Caná da Galileia. E foi onde? No casamento. Jesus transformou água em vinho. João vai relatar isso. Jesus transformou água em vinho. Né? E às vezes nós olhamos, né, em pleno século 21, mas fala, Senhor, transformar água em vinho, né? Mas, queridos, para aquela cultura,
né, para aquele momento, um casamento em que se o vinho não fosse suficiente, era um motivo de muita tristeza, sabe, de decepção e de desonra para aquela família, né? Ou seja, ali no casamento, né, no lugar de alegria, viria o que? A tristeza, a decepção. Mas Jesus, queridos, ele faz o milagre e a festa continua. Ele faz o milagre e a alegria continua naquele casamento, amém? Então, o primeiro milagre de Jesus foi ali a transformação de água em vinho. Depois, Jesus cura o filho de um oficial, né, à distância. Né, Jesus dá uma palavra, envia uma palavra, e o filho daquele oficial lá de Cafarnaum é curado. Ou seja, amados, Jesus, né, ele não precisa de impor as mãos ou estar perto, basta uma palavra e o milagre acontece, amém? E João vai relatar esse milagre, depois ele vai também falar da cura, né, de um doente, de um paralítico que estava ali há 38 anos ali no tanque de Betesda, né? Aquele homem não conhecia Jesus, ele não reconheceu Jesus, ele não tinha nem fé em Jesus, porque ele não conhecia, mas o milagre aconteceu por misericórdia. Jesus chega ali e opera um milagre. Aquele homem, depois de 38 anos, se levanta, pega o seu leito, sabe, vai para a sua casa. Por quê, queridos? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Ele é misericordioso. E João vai relatar esse milagre, como também o milagre, o quarto milagre que ele vai colocar, vai trazer no seu evangelho sobre a multiplicação dos pães. Né? Então ali estava ali uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma multidão, e aquela multidão estava faminta, né? Aquela multidão estava precisando de alimento. Jesus se compadece daquela multidão. E ali tem um rapazinho, tem um jovem, que tem 5 pães e 2 peixes, não é pouco, mas nas mãos de Jesus o milagre acontece. Mesmo o pouco, queridos, que nós temos, quando nós colocamos nas mãos de Jesus, ele multiplica. E foi assim, ele colocou nas mãos de Jesus, Jesus dá glória ao Pai, sabe? Abençoa, reparte, e uma multidão é alimentada. Ou seja, Jesus, queridos, ele é poderoso para matar a fome do faminto. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto milagre, Jesus caminha sobre as águas e ele também acalma o mar. Né? Jesus também é Senhor da natureza. Os discípulos estão ali amedrontados, né? O barco está indo quase a pique, quase a naufragar, e Jesus, sabe, vem andando ali sobre as ondas, sobre o mar, né? Os discípulos, no primeiro momento, acham, olha, será que é um fantasma? Ficam assustados, e Jesus ali, queridos, ele sobe, ele entra para o barco, ele dá uma ordem, e o mar se acalma, o vento se acalma. Jesus, Senhor da natureza. A natureza obedece aos comandos de Jesus, amém? E João está relatando, ele selecionou esses milagres, esses sinais, para dizer, olha, eu anotei esses milagres que eu presenciei, eu estive ali, né, para que vocês entendam, né? Jesus, ele verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. E andando mais aqui um pouquinho, a cura do cego de nascença, lá no tanque de Siloé, né? Jesus também cura aquele cego, era um cego de nascença, né? Jesus vai ali, opera um milagre na vida dele, ele passa a enxergar, passa a ver, né? E quando ele é questionado, ele vai dizer assim, olha, o que eu sei é que eu era cego, e agora eu vejo, né, queridos? Porque Jesus opera um milagre também na vida daquele homem, né? E aqui o sétimo milagre que João vai relatar, fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, a família de Lázaro, né? A sua irmã Maria, sua irmã Marta, aquela família era uma família, né, que amava Jesus. Jesus, quando se dirigia ali de Cafarnaum até Jerusalém, normalmente ele se hospedava na casa dessa família, né? Mas chegou um dia que Lázaro adoeceu e Lázaro veio a falecer. Jesus, queridos, chegou, já tinha 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Choro, tristeza, lágrimas, desespero. Mas Jesus chega e traz vida.
a morte, sabe, Jesus subjugou a morte. Ele fala, Lázaro, sai, vem para fora. E Lázaro, depois de 4 dias, sua irmã diz, olha, Senhor, já está morto há muitos dias, já até fede. Queridos, aquele homem foi ressuscitado para a glória de Deus. E muitos creram, muitos dos judeus que estavam ali, que foram consolar Marta e Maria, né, compreenderam que Jesus tinha poder sobre a morte. Ele era o príncipe da vida e ele era o Senhor. Amém? Então João vai estar relatando isso. Então eu trago aqui, por quê? Porque quando João vai falar, né, dos 4 evangelhos, ele vai apresentar Jesus como a Deus, como o divino, a divindade de Jesus, né? Os outros vão ter um outro aspecto, mas João não, ele vai dizer, olha, desde o início lá do evangelho de João, ele já começa dizendo que Jesus é a palavra, é o Logos de Deus, olha, ele é Deus, ele está desde o princípio com Deus, sabe? E ele vai dizer isso. Então, quando ele escreve, queridos, o objetivo de João é mostrar, não apenas para os seus destinatários originais ali, mas para nós também, que nós em nenhum momento tenhamos dúvidas da divindade de Jesus, do senhorio de Jesus. Jesus verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Amém, queridos? Então esse evangelho, ele é muito rico, João vai estar trazendo, sabe, esse aspecto, apresentando Jesus na sua divindade, Jesus como o grande eu sou, né? Tanto é que quando vão ali prender Jesus, né, Jesus pergunta, a quem buscais? Aí eles vão dizer, né, aqueles homens ali, sabe, aqueles oficiais vão dizer, olha, Jesus o Nazareno. Ele vai dizer, ó, eu sou. E vai dizer que aqueles homens recuaram e caíram por terra. Queridos, Jesus ali bastou dizer, eu sou. E quando ele diz, eu sou, ele está dizendo, olha, eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O evangelho de João, ele traz o propósito evangelístico, né, de conversão, mas traz também o propósito apologético de defesa da fé. Então são 2 aspectos que nós vamos ver aqui no evangelho de João, né? Jesus vai estar também trazendo os 7 enfáticos, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Amém, queridos? Jesus é o grande eu sou. Lá no Êxodo, quando Moisés vai tirar o povo do Egito, né, há uma pergunta, ele vai perguntar, Senhor, quando eu chegar e for falar, né, ali com o povo, como é que eu vou me apresentar, o que eu vou dizer? Aí o Senhor fala com Moisés, Moisés, diga que eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Amém, queridos? O Deus eterno, sabe? O Deus que não tem começo nem fim. Ele é o Pai da eternidade, sabe? A autoexistência, né? Então, a gente, às vezes, quando é criança, né, tem uns pensamentos, né? A gente sempre acha que tem que ter uma origem. E, às vezes, algumas perguntas de criança quem criou Deus? Não é verdade? Então, criança tem essa dúvida, né? Mas nós sabemos, queridos, que o Senhor, ele sempre, né, sempre existiu. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é eterno. Ele é o Pai da eternidade. Glória a Deus por isso. E no texto que nós lemos aqui, amados, nós vamos ver aqui Jesus, né, já nos seus últimos momentos ali do ministério terreno. Ele dá as instruções ali para os seus discípulos. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos ver aqui do capítulo 1 até o capítulo de número 12, nós vamos ver a rejeição de Jesus pela sua nação, né, pelos fariseus, pelos judeus, Jesus sendo rejeitado. Agora, quando nós pegamos aqui do capítulo de número 13 até o capítulo de número 7, Jesus agora, sabe, ele deixa de lado ali o seu ministério público e vem para o ministério
ministério reservado, privado, ali com os seus discípulos, e ele passa as últimas orientações ali para aqueles discípulos. Ele vai fazer uma oração sacerdotal, ali no capítulo de número 17, que nós já lemos hoje, no início desse culto. Então, querido, Jesus está ali aproveitando aqueles últimos momentos ali, né, para passar orientações para um legado futuro que deveria ser transmitido pelos seus discípulos. E voltando aqui, apenas no versículo que nós lemos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E é interessante isso, queridos. Jesus sendo Deus, Jesus sendo conhecedor dos corações, Jesus sendo conhecedor de tudo, na sua presciência, porque Jesus, sempre nas pregações, a gente costuma repetir, Jesus plenamente homem e Jesus plenamente Deus. Jesus com a natureza divina e ali também como humano, né, em nenhum momento, sabe, ele deixou uma ou outra. Não, ele é plenamente, completamente humano e completamente Deus também. E ele sabia das dificuldades de cada um daqueles seus discípulos. Ele sabia das fragilidades de cada um deles. Jesus sabia. Jesus conhecia o coração, no mais profundo do ser, no âmago da alma. Jesus conhecia como funcionava, quais os desígnios, quais os pensamentos de cada um deles. Ele conhecia o temperamento de Pedro. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Uma vez, não, algumas vezes. Jesus sabia. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Sim, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia que os demais discípulos iriam se dispersar, fugir com medo, né? Abandonar Jesus. Naquele momento, Jesus sabia. Jesus conhecia os dilemas de cada um deles. Jesus conhecia as fraquezas de cada um daqueles homens. Jesus conhecia as imperfeições. Jesus conhecia tudo, como ele conhece a minha vida e a sua vida. Mas nem por isso ele deixou de amá-los. Nem por isso Jesus, sabe, desistiu deles, não. Pastor, mas Judas, sim. Jesus amou inclusive Judas até o fim. Jesus amou, queridos. Mas as escolhas podemos fazer. As decisões nós tomamos. Nós somos criaturas moralmente livres. E podemos escolher o caminho de morte e o caminho de vida. Nós podemos escolher servir a Deus ou não servi-lo. Nós podemos escolher, sabe, ter uma aliança com o Senhor, um compromisso com o Senhor, ou não ter. Podemos. E nós sabemos que mesmo quando nós decidimos ter essa aliança, esse compromisso com Deus, nós precisamos da ajuda dele. Nós precisamos do Espírito Santo para nos fortalecer. Porque sem ele, querido, nós estamos fadados ao fracasso, a não conseguir. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e sabemos que quem é forte é o Deus a quem servimos, é o Deus em que nós devotamos, sabe, a nossa adoração. É Ele que nos sustenta com a sua forte destra. Somos tratados como menina dos olhos de Deus. Mas Jesus, Ele nos ama.
E a Bíblia diz que se nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o amor de Deus, queridos, é o motivo de nós estarmos aqui nesta noite. Porque Jesus nos amou até o fim. Ele nos amou de tal maneira que se entregou no Calvário. De tal maneira, Jesus nos amou, mesmo conhecendo as nossas fraquezas, mesmo conhecendo as nossas indecisões, as nossas dúvidas. Ele é conhecedor de tudo isso, sabe? Deus, ele não é pego desprevenido. Olha, eu não sabia. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso interior. Os nossos pensamentos, ele conhece. Antes que a palavra chegue nos nossos lábios, na nossa boca, ele já conhece, porque ele sonda os nossos corações. E assim como ele amou os seus discípulos até o fim, nós também podemos crer que Jesus nos ama em toda e qualquer situação. Amém? Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Pai, nós queremos orar a Ti, Senhor. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Pai, o Senhor conhece as nossas fragilidades. O Senhor conhece as nossas dúvidas, os nossos dilemas. Tudo, meu Deus, está nu e patente diante dos olhos do Senhor. Mas cremos que assim como o Senhor amou ali os discípulos até o fim, esse mesmo amor está sobre nossas vidas. E o Senhor continua a nos amar, continua a cuidar de nós, continua a nos ajudar, Senhor, para que nós não venhamos a ficar pelo caminho, mas que nós possamos prosseguir para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo, Pai, está para sempre com o Senhor. Pai, não nos deixe cair durante a tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, Macheias. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor. E nesse momento também nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. É um momento solene, Pai, é um momento ímpar. É um momento, Pai, em que nós vamos celebrar e comemorar, meu Deus, a Tua morte e a Tua ressurreição. Porque o Senhor morreu, mas o Senhor não permaneceu no sepulcro. O Senhor não permaneceu no túmulo. O Senhor venceu a morte, ressuscitou. Por isso, Pai, nós podemos crer que a morte não tem poder sobre as nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o apóstolo Paulo vai dizer: a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Louvado seja o teu nome, Pai. Nós celebramos a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos já, nesse momento, já vamos estar iniciando, a ministração da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor é uma ordenança, uma das duas ordenanças que constam na Nova Aliança, no Novo Testamento. E nós sabemos, queridos, que
Os elementos que compõem a Santa Ceia são simbólicos. O pão simboliza a carne de Jesus. E o cálice simboliza o sangue de Jesus que foi derramado. E nesta noite nós vamos estar participando, né, todos aqueles que são batizados, né, comunhão com os céus, comunhão com Deus, comunhão com seu irmão. A ceia, ela fala de comunhão. E quando se fala de comunhão, se fala também de perdão. Se fala de perdão também. Amém, queridos? E quando ceamos, né, a palavra diz que examine-se, pois, o homem, mulher, examine-se a si mesmo. Aí depois de se examinar, fazer esse autoexame, coma do pão e beba do cálice. Não é o pastor que vai fazer esse relatório, essa avaliação de quem pode ou não pode cear, não. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a própria condenação. É muito sério, é algo muito sério. Né? Ceia é algo muito sério. É algo assim que, embora simbólico, tem um significado muito profundo. Um significado, sabe, assim, muito forte, né? Porque nós estamos aqui, queridos, participando, relembrando a morte do Senhor, até que Ele venha. E nós aguardamos a vinda de Jesus. Nós esperamos a volta de Jesus. Nós não podemos estar adormecidos, como estavam, né? Aquelas virgens sem óleo que adormeceram e não tinham o azeite. Mas que nós estejamos despertados com o azeite, né, que é um símbolo do Espírito Santo. Precisamos buscar em Deus, sabe? Precisamos buscar em oração, precisamos buscar na palavra. Fala, Senhor, enche-me do teu Santo Espírito. Enche-me do teu Santo Espírito, Senhor. Queridos, nós vivemos dias difíceis. Dias de densas trevas, muitos estão dormindo, né? Sonos profundos. Mas vamos orar para que haja despertamento, que haja avivamento. O avivamento, ele começa na vida de cada um, na minha vida, na sua vida. Não vamos esperar um avivamento mundial, não. O avivamento, ele começa individualmente, quando buscamos intensamente a presença do Senhor, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, sabe? Quando dizemos, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu não estou satisfeito, eu quero mais, Senhor, eu quero mais intimidade contigo. Amém, queridos? Vamos colocar em pé nesse momento. Nós vamos estar lendo o texto bíblico. Se encontra na carta aos Coríntios, primeira carta, né, do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira aos Coríntios, o capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 23. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. Diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, ou
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Somente até aqui, os elementos já estão separados ali, né, devidamente embalados, com todo cuidado, né, e nós vamos estar orando pelos elementos, né, vamos estar apresentando ao Senhor. E em seguida a equipe de louvor canta, né, um hino, e os nossos obreiros vão estar distribuindo tanto o pão como também o cálice. Estenda as suas mãos aqui para frente, queridos. Pai, nós oramos neste momento, Senhor, e oramos no nome de Jesus. Nós oramos por esses elementos que são simbólicos. E após esta oração, eles vão continuar sendo elementos simbólicos, mas de um grande valor, um grande significado. Pai, nós oramos pelo pão. Esse pão, Pai, ele simboliza ali o teu corpo, que foi cravado, pregado na cruz do Calvário. Este cálice, Pai, com o suco de uva que simboliza o teu sangue. O teu sangue foi derramado ali naquela cruz, naquele madeiro. O Senhor derramou até a última gota de sangue ali, Pai, para nos salvar. O Senhor veio para resgatar, para libertar. Pai, atrair a Ti, meu Deus, homens, mulheres de toda língua, de toda tribo, Senhor de todos os lugares, todas as nações, Pai, para a salvação. E nós, nesta noite, nós comemoramos, Pai, a Tua morte como Cordeiro de Deus, e comemoramos também a Tua ressurreição como leão da tribo de Judá. Deus, muito obrigado, agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Os nossos obreiros vão estar distribuindo, a equipe de louvor canta. Você pode permanecer sentado, né, e receber os elementos nesse momento. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar.
Aleluias, glória a Deus. Todos receberam os elementos para cear? Amém. Vamos colocar em pé então, queridos. Nós vamos estar nesse momento participando da Santa Ceia do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Conforme o texto que nós lemos nesta noite, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Corinto, ele vai falar aquilo que ele aprendeu com o Senhor, aquilo que ele recebeu do Senhor. E ele vai estar dizendo: e tendo dado graças, partiu o pão e disse, Jesus disse: olha, tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Glória a Deus, queridos. E em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lembrando dele, pensando nele, nós vamos comer do pão todos juntos neste momento. Comamos do pão. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de participar da ceia do Senhor, participar desse momento tão abençoado. Pai, nós fazemos isso em memória do Senhor. Pai, nós não podemos esquecer jamais da cruz. Nós não podemos esquecer jamais do sofrimento do Filho de Deus. Pai, nós jamais podemos esquecer o inocente, o justo, sendo ali, Pai, pregado naquela cruz, no lugar do injusto, do pecador. Aquela cruz, Senhor, era para mim, era para nós, meu Deus, mas o Senhor tomou o nosso lugar. E ali, como ovelha muda, como um cordeiro imaculado, o Senhor se entregou ali, Pai, para a salvação, para a nossa salvação, para o resgate. O Senhor pagou o preço. Pai, o Senhor rasgou a cédula, a dívida que era contra nós. Foi rasgada. Pai, o Senhor pagou integralmente tudo aquilo, meu Deus, que nós devíamos. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado. Jesus, aleluias. Glórias ao teu nome, Pai. Ah, Deus maravilhoso, eterno, soberano. Glórias a ti. Nesse momento, queridos, nós temos aqui o segundo elemento. Esse suco de uva, ele simboliza o sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado ali, naquela cruz, naquele madeiro. O sangue do Filho de Deus foi derramado pelo resgate de muitos. Aleluias. Paulo vai escrever: de modo semelhante, também depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E em memória de Cristo Jesus, bebamos todos do cálice nesse momento.
Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. O nosso coração, Senhor, ele regozija na Tua presença. Obrigado, Pai. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne. Aleluias. Mas vivem segundo o Espírito. São guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Queridos, no Evangelho vai dizer que eles cearam. E depois deles haverem ceado, eles foram ali para o Monte das Oliveiras. Mas antes disso, eles cantaram um hino. A Bíblia não relata, não traz ali o nome, né? Qual foi o hino que eles cantaram. E eles cantaram um hino, sabe, ali glorificando e exaltando o nome do Senhor. De mesmo modo também nós vamos cantar um hino agora. Vamos adorar o Senhor, né? E dizer: Senhor, obrigado. Tem lutas, tem dificuldades, tem adversidades, tem problemas, mas obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado porque o Senhor jamais nos desampara. Obrigado porque o Senhor nos amou, nos ama até o fim. Faz meu coração ouvir. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Deus, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor.
muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. E o tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando e me assegurando de que tudo vai ficar bem, e tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria nos colocar em pé nesse momento. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por tudo, né, que Ele fez, faz e cremos que Ele ainda há de fazer. Orando também para que tenhamos uma semana abençoada debaixo da poderosa mão do Senhor. Orando, né, para que o Senhor é aquele que verdadeiramente cuida de nós, da nossa casa, da nossa família. Né? Jesus é bom, queridos. Jesus, Ele nos ama verdadeiramente. Ele é o fiel amigo, é o verdadeiro amigo. Amém, Pai? Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, pela Tua presença, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Pai, nós só temos a Te agradecer. Nós sabemos que em todo tempo o Senhor tem, Pai, nos guardado com a Tua poderosa mão. Pai, nós oramos, somos gratos a Ti, meu Deus, por esta noite, pela Tua palavra, por celebrarmos a Santa Ceia. Pai, abençoa cada um que está aqui nesta noite, abençoa aqueles que estão viajando, Pai, ali o retorno dos nossos irmãos que estão ali naquela cidade ali, Pai, foram ali, Pai, traga debaixo da Tua poderosa mão, guarda, livra dos acidentes. Nós oramos por ele, oramos pelos nossos queridos que estão também participando, Pai, deste culto nesta noite online, Pai, pela transmissão. Deus, o Senhor conhece cada vida, cada família, o Senhor conhece as necessidades de cada um. Pai, que a Tua boa mão alcance cada uma dessas vidas, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura. Pai, nós oramos, Pai, no nome de Jesus e confiamos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém e amém. Faça assim com sua mão, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nesta noite. Todos digam amém. Que o Senhor os abençoe, os guarde de forma poderosa. Amém?